superna gratia. Bendita seja a Trindade, para sempre seja bendita. Neste dia 6 de agosto, a Igreja celebra a festa da Transfiguração do Senhor. E nesse ano B, nós vamos rezar o Evangelho de São Marcos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte sobre uma alta montanha e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra. E da nuvem saiu uma voz: Este é o meu Filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram esta ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, neste Evangelho da Transfiguração, nós vemos que Jesus escolhe os 3 discípulos mais próximos, aquele que ele mais amava, e convida-os a subir no alto do monte. O monte é o espaço da oração, o espaço da comunhão com Deus. E ali Jesus se transfigura. Jesus ele mostra ali a sua divindade através da sua humanidade. E diante daquela visão magnífica, estupenda, os discípulos eles ficam com medo, eles não sabem o que fazer, o que dizer. Nós vemos que Pedro fala de fazer 3 tendas para eles ficarem ali. A sensação que dá é que era um momento muito gostoso, um momento muito bom. Pedro não queria mais descer, Pedro queria continuar ali, apesar do medo, apesar do pavor daquela grande visão. E no meio disso tudo, Deus fala do céu para os 3. Este é o meu Filho muito amado, escutai o que ele diz. É importante esse momento, porque depois disso, Jesus vai para Jerusalém para morrer. É importante nós termos a fé em ouvir a voz de Cristo. Ouvir não é entrar por um lado e deixar sair por outro, mas é ouvir e se agarrar àquela verdade dita por Jesus. Porque essa verdade, a rocha, a segurança, o alicerce, a âncora que nos manterá de pé nos momentos de tribulação, nos momentos de angústia, nos momentos de sofrimento. Nós vemos que diante da cruz, um deles nega, Pedro, Tiago foge e João permanece até o fim. Mas no final, antes da ressurreição, eles se reúnem novamente. E é justamente a palavra de Cristo que faz aquele que negou, que faz aquele que fugiu, que faz aquele que permaneceu continuarem. E é assim, meus irmãos, que diante das dificuldades da vida, diante das tribulações que enfrentamos, diante das angústias que vivemos,
que nós permaneceremos em pé, ouvindo a palavra, a verdade, as promessas que Deus nos fez e faz. E assim nós confiamos de que se Jesus está conosco, não tem mal, não tem medo, não tem tribulação que nos faça desistir. Que nós possamos então debruçar o nosso coração diante de Cristo e ouvir o que Ele, em sua sabedoria e santidade, tem a nos ensinar. E que essas palavras sejam gravadas em nosso coração, para nunca dela nos esquecer. Ó Senhor, o Pai nos ensina a ouvirmos a Tua palavra e nela confiar. Portanto, Senhor, dai-nos o dom da fé, para que nos momentos de escuridão, de tempestade, de tribulação, de dificuldade, nós saibamos ouvir e guardar a Tua palavra. Que no momento de angústia, nós não esqueçamos daquilo que no momento de paz, de alegria, de fartura o Senhor nos disse. E que a Tua palavra nos guie sempre em nosso caminho. Que seja o farol durante a escuridão e a tempestade que ilumina os barcos para que eles não naufraguem. Ilumine a nossa vida e nos guie para o caminho da salvação. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e de São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.